Esta aqui é o alimento do cristão. Esse aqui é o único livro que revela a nossa vida, as nossas falhas, mas é a única também que nos orienta, aleluia, a ter uma vida de santidade com Deus. Abra sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, do capítulo 16, do versículo 25. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos que ali estão. Esse ano está fazendo 6 anos de casado, para a glória do Senhor. Aleluia. Ela até achou que eu tinha esquecido, mas eu me livrei, viu? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar também o presbítero Claudemiro, o pastor Ademir, juntamente com a sua família, né? A irmã Elisângela também, o nosso diácono, irmão Cláudio, que queria estar aqui, mas não pôde, o Cristiano e sua família também chegaram tarde, mas nós estamos aqui para louvar a Deus pela vida deles. Livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, do versículo 25. Quem encontrou diz amém. Que nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, todos o quê? Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Amém? Podeis se sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, uma palavra onde Deus tem colocado ao meu coração uma mensagem de, primeiro é a aflição, e segundo, aleluia, é o temer a Deus, o crer, pois a Bíblia nos diz que tudo pode ao que crê, e quem crê verá a glória de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas a palavra nos traz a menção da vida de 2 homens, um por nome Paulo e outro por nome Silas. Esses homens que outrora, no momento, estão sendo perseguidos, mas outrora, Paulo não era Paulo, mas sim Saulo. No capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos ver que Saulo, ele respirava ameaças contra a igreja. Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Aleluia. Pois a Bíblia nos diz que ele vinha a Jerusalém para prender aqueles que criam no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem um detalhe: aonde ele ia, entrava nas casas, ele pegava ali os cristãos, aqueles que criam no Senhor, e levava preso em cadeias.
Ele pegava, muitas das vezes, arrastando pessoas, homens e mulheres. E não só isso, Paulo, ele era e ele é capacitado naquilo que ele fazia. Pois ele cresceu aos pés de Gamaliel, o professor da época, um homem muito estudado, um homem onde tinha ali daqueles dias a teologia daquele tempo. E Saulo foi crescendo desta forma, conhecedor da lei. Mas Saulo conhecia a lei, mas não conhecia a Jesus. Aleluia. Saulo, quando ele surge em Atos, do capítulo 9, Jesus, ele já não está mais com a igreja. Jesus, ele já subiu para se encontrar com o Pai. Aleluia. Mas Jesus, ele faz uma promessa para a tua igreja na terra, dizendo: olha, eu vou, aleluia, subir. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. A promessa de Jesus foi essa, aleluia, que ele estava subindo, mas o Consolador ele ia descer. Ele estava subindo, mas o renovo ele ia descer. Estava subindo, mas aquele que capacita o ser humano, aleluia, ele iria descer para nos ensinar, aleluia, que Jesus é o único caminho. Jesus, ele é a verdade, e Jesus, ele é a vida. Mas neste momento, Saulo não entendendo, pois ouvia falar de Jesus, mas não conhecera Jesus. Uma coisa é nós ouvir falar de Jesus, outra coisa é nós termos uma experiência com Jesus. Pois aquele que tem uma experiência com Jesus, aleluia, ele jamais esquece. Aquele que caminha lado a lado com Cristo, ele jamais esquece, aleluia. Pois nós fomos analisar as Escrituras, a palavra do Senhor. Pedro, ele olha para Jesus dizendo, Jesus indaga ele falando: olha, ainda hoje tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro olha para os discípulos, olha para Jesus e diz: aleluia, nem se for preciso eu morrer com o Senhor, mas eu não te nego. Mas quando Jesus está ali, foi preso pelos sacerdotes, está sendo cuspido, está sendo esbofeteado no rosto, a Bíblia nos diz que alguém olha para Pedro e diz: você caminhava com ele, você estava com ele, você andava com ele. A primeira negação de Pedro, Pedro olha a aflição no momento e diz: eu não conheço esse homem, eu não sei de onde ele é, aleluia. Mas depois de algum tempo, o galo canta a primeira vez, mas depois de algum tempo, vem novamente uma mulher dizendo: olha, você fala igual ele, não adianta negar, aleluia, glória a Deus. Pedro estava tentando esconder, mas alguém olhava e diz: olha, você fala igualzinho ele, você anda que nem ele, você prega que nem ele, aleluia. Você fala, você tem intimidade da mesma forma que ele. Mas Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas a Bíblia nos diz que no livro de Atos é onde a promessa ela se cumpre. O livro de Atos é onde Deus reveste a sua igreja. O livro de Atos é onde que aquele que fez a promessa, ele cumpre aquilo que ele fala. Aleluia. Mas para não sair do texto, amados, Saulo, ele respirava ameaças contra a igreja. E a Bíblia nos diz que não só em Jerusalém, também ele pede cartas para ir para Damasco. E ele ganha ali dos sacerdotes a liberação para que ele fosse em Damasco e pegasse ali também os irmãos que confessavam Jesus. E a Bíblia nos diz que quando ele está chegando em Damasco, no meio do caminho, quem aparece para ele? O dono da igreja. Mas eu acho maravilhoso que Jesus olha para Saulo e diz, não diz assim: Saulo, Saulo, por que está perseguindo a igreja? Saulo, Saulo, por que está perseguindo os meus servos? Não, Jesus brada do céu e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Você não entendeu porque por isso não deu glória.
Amados e queridos irmãos, está mexendo com você, está mexendo com ele, está mexendo com a tua família, está tocando nele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz que quando ele ouve esta voz, a primeira coisa que ele faz é se prostra. Não tem como ouvir a voz do Todo-Poderoso e continuar de pé, não tem. Aleluia. Todas as vezes que ele fala conosco, nós temos de se prostrar diante do Senhor. Mas por quê? Porque a palavra nos diz em Jeremias, do capítulo 18, o Senhor fala com Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quer ouvir a voz de Deus? Desça. Quer ouvir a voz de Deus? Continue orando. Quer ouvir a voz de Deus? Não desanime, não desfaleça. Aleluia. Mas, amados e queridos irmãos, quando Saulo tem um encontro com Jesus, algo diferente acontece na vida de Saulo. Agora Saulo não persegue. Agora Saulo, ele passa a não enxergar mais as coisas do mundo. Agora Saulo, ele morre para o mundo e nasce para Jesus. Agora Saulo, ele pergunta para o Senhor: o que queres, aleluia, que eu faça? Agora ele não está querendo fazer como no capítulo 1 de Atos, do capítulo 9, do versículo 1 de Atos. Ele mesmo perseguindo a igreja. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele diz assim: aleluia, o que queres que eu faça? Porque agora quem direciona ele não é ele mesmo. Agora quem direciona ele, aleluia, é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Mas porque Saulo conhecia a lei, mas não conhecia Jesus. Hoje não é diferente. Tem muita gente que conhece a lei, conhece a Bíblia, capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas nunca teve um encontro com Jesus. Nunca teve um encontro com aquele, aleluia, que vive eternamente. Porque se Saulo, conhecendo a lei, se ele olhasse no livro de Isaías, ele ia ver que Isaías proclamava, Isaías profetizava a vinda do Filho do Homem. Isaías estava dizendo: olha, eis que um menino nos nasceu, e que um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, aleluia, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Alabassuri canta, alabassurianda, alabacés. Se Saulo, conhecendo a lei, se ele olhasse para os profetas antes dele, ele ia entender que ele não estava tocando na igreja, mas ele estava tocando no dono da igreja. Aleluia. Ele estava tocando com aquele que tem poder no céu, na terra, no inferno. Ele estava tocando num povo escolhido, num povo eleito que vai morar no céu. Aleluia. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, agora em Atos do capítulo 16, ele não é mais perseguidor. Agora ele é perseguido. E a Bíblia nos traz a menção que Paulo e Silas, eles estavam indo ao templo para orar. E de repente veio uma menina, uma jovem, possessa por demônio, e olhava para eles e dizia: eis, aleluia, que esses homens propagam a salvação. Eis que esses homens, aleluia, são servos do Deus vivo. E por muitos dias, aquela menina, aquela jovem, a Bíblia não traz a menção dessa jovem, mas ela era escrava não somente por demônios, mas também pelo homem. Porque ela, tendo esse espírito de adivinhação sobre ela, o homem para querer lucrar, o homem para querer se beneficiar com a dificuldade dos outros, eles pegavam aquela menina
E aquela menina, por causa daquele espírito maligno, para ela era uma perturbação, para eles era lucro. E ela dava muito lucro aos seus senhores. Mas quando ela vê Paulo e Silas passando, indo para a oração, indo para o templo, aleluia, ela começa a acompanhar a vida deles, dia e dia, noite e noite, dizendo: aí vai o homem de Deus, aí vai os servos do Deus vivo. E Paulo, indignado com aquilo, olha para ela, e cheio da autoridade do Espírito Santo diz: sai dela, e o Espírito sai. Porque quem tem autoridade é diferente. Quem tem autoridade não precisa falar muita coisa, amado. Quem tem autoridade do céu, quem tem autoridade de Deus, aleluia, ele fala 2, 3 palavras, você já sente o eterno, aleluia. Aquele que tem autoridade de Deus, ele não precisa enfeitar muito o culto, não, aleluia, porque quem manifesta a presença do Senhor é o Espírito Santo. Não precisa fazer muito enfeite, aleluia, porque quando ele prega a palavra de Deus, quando ele adora, aleluia, você sente o Espírito Santo, aleluia, bradando no seu coração, você sente o Espírito Santo tocando na sua vida, dizendo: é para você essa palavra, aleluia, era necessário você estar aqui nesta noite. Mas a Bíblia nos diz que Paulo olha para ela e diz para o demônio: sai dela. E quando os seus senhores olham que o lucro eles tinham perdido, eles pegam Paulo e Silas e arrastam diante do povo, no meio da praça, dizendo: estes homens, sendo judeus, eles estão querendo nos trazer costumes que nós não podemos aceitar, porque somos romanos, aleluia. Então, o sacerdote da época, aquele povo, pegando Paulo e Silas, rasgam-se as vestes, e diz para o carcereiro: colocai-os na prisão. Mas por que Paulo e Silas estão sendo presos? Por causa da palavra. Por que Paulo e Silas foi lançado na prisão? Por causa do testemunho de Jesus Cristo. Evangelho não é fácil. Evangelho não é a facilidade que nós vemos pregar aí fora, não. Evangelho é renúncia. Nós temos que renunciar ao nosso eu. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Nós temos que renunciar às coisas da carne. Aleluia. Glória a Deus. Pois Pedro, o apóstolo Pedro nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exaltará. Aleluia. Quer ser exaltado por Deus? Continue orando, continue buscando, continue congregando, continue adorando. Aleluia, porque aquele que te fez a promessa, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que ele disse ao seu respeito vai acontecer. O que ele disse que vai fazer na sua vida, na sua saúde, no meio da tua família, no meio da tua parentela, se foi ele quem falou, aleluia. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não irão de passar. No capítulo 9, Saulo não conhecia Jesus, mas no capítulo 16, Paulo conhecia Jesus. E quem conhece Jesus vai longe com ele. Quem conhece Jesus sabe que a tempestade vem, mas ele tem poder para passear por cima dela. Quem conhece Jesus sabe que o vendaval vem para tentar tombar o nosso barco muitas das vezes, aleluia, mas ele está lá na polpa do barco, só esperando você despertar ele. Ele está lá na polpa do barco, só esperando você dizer: Senhor, socorre-nos porque nós perecemos, aleluia, glória a Deus. Evangelho, amados e queridos irmãos, não é a facilidade. Vai ter guerras,
vai ter batalhas que nós vamos enfrentar, mas só quem vence, quem conhece Ele. Aleluia. Só quem marcha, quem conhece o general de guerra. Se nós não conhecemos a Ele, nós paramos no meio do caminho. Pedro andava com Ele, comia com Ele, sentava com Ele, mas na hora da prova foi o primeiro a negar Jesus. Mas tem um detalhe, o Espírito Santo não fora derramado naquele tempo. Mas quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, encheu toda aquela casa. Aleluia. A Bíblia nos diz que no capítulo 3, aonde foi mencionado pelo presbítero Claudemir, no capítulo 3, Paulo agora não nega, Paulo agora está cheio. Paulo agora conhece. Pedro agora conhece, perdão. Pedro agora sabe que Ele é o dono da vida, é o dono da morte, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. E quando ele vê aquele homem, a primeira coisa que Pedro diz: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é a autoridade que Ele me deu, no nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Não é tudo, amados. Às vezes você está aqui pensando no que você vai fazer no dia de amanhã. Às vezes você está aqui dizendo: Senhor, eu preciso desse valor, eu preciso disso. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro não era dono do ouro, não tinha prata. Mas o nosso Deus, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. O nosso Deus, Ele dá a condição no momento que você menos espera. Aleluia. Por isso que o salmista no Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará por você. Aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor. Está difícil, mas entrega para Ele. Está necessitando, mas entrega para Ele. Mas na minha casa é uma tribulação tão grande, não tem problema, Ele é maior do que essa luta. Ele é maior, aleluia, do que tudo aquilo que tem nos afrontado. Mas a Bíblia nos traz a menção que esses dois homens, sendo inocentes, eles são presos, por causa da palavra do Senhor, por causa do testemunho de Jesus. Aleluia. Então, lançando eles na prisão, deram a ordem ao carcereiro, dizendo: olha, coloca eles na cela de segurança máxima, eles são perigosos. Eles estão ensinando um Jesus aí que nós nunca ouvimos, nós não conhecemos. E colocaram eles dentro de uma cela. E não só isso, amarraram, acorrentaram os teus pés no tronco. Aleluia. Você está disposto a sofrer assim por Jesus? Como é que está a nossa vida com Ele? Agora entenda, amados, Paulo e Silas, eles eram romanos, mas não disseram que era. Você sabe por quê? Porque eles entendiam que o sofrimento que eles passavam, outras vidas ia ser alcançada. Eles estão sendo presos inocentemente, foram açoitados sendo inocente, foram condenados sendo inocente, mas ele sabia, aleluia, que Jesus tinha uma obra para fazer naquele lugar. Jesus tinha uma obra para fazer, aleluia, em alguma vida, em alguma pessoa, em alguma família naquele lugar. Tem coisas que nós vamos passar, tem coisas que nós vamos enfrentar, mas nós temos que entender que tudo tem um propósito dele. Aleluia. Você pode sofrer hoje, mas amanhã você vem colhendo seus frutos, você vem trazendo consigo, aleluia, aquilo que você tem plantado. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas é necessário chorar. Não é fácil.
Mas a Bíblia nos diz que esses homens, sendo açoitados e lançados na prisão, eles fez algo que só sendo cheio de Deus faria no momento desse. Eles tinham tudo para murmurar diante do Senhor. Já está preso. Mas eles tomam uma atitude que Deus se agrada. A Bíblia nos diz que à meia-noite, eles começam a orar e a louvar ao Senhor na prova. Louvar a Deus quando vai tudo bem é fácil. A dificuldade é louvar a Deus quando nós estamos passando pelo deserto. Louvar a Deus quando a despensa está cheia é fácil. Eu quero ver louvar a Deus quando estamos passando pela prova. Orar, aleluia, e adorar a Deus quando tudo vai bem, é fácil na nossa vida. Mas quando estamos passando pelo deserto, pela prova, que é a escola do Senhor, qual que é a nossa reação? Jesus te trouxe aqui nesta noite para te ensinar, aleluia, que o que você está passando diante dele não é nada. Ele é maior do que esta guerra, ele é maior do que esta luta, ele é maior do que essa dificuldade. E a Bíblia nos traz a menção que aqueles homens começam a orar e começam a adorar o Senhor. E quando o céu ouve adoradores na terra, pois é isso que o Pai procura. A Bíblia nos diz que Deus, ele é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. E Paulo e Silas nesse momento estão machucados, mas estão adorando. Paulo e Silas nesse momento não tem recurso algum, mas estão adorando. Não tem advogado para tirar eles de lá, mas estão adorando. As feridas estão doendo, mas estão adorando. Poderiam estar reclamando, mas não. Entenderam que adorar é maior, aleluia, do que reclamar. Jó tinha tudo para reclamar. Perdeu seus filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu sua casa. Mas a sua esposa chega diante dele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olha para ela e diz: como qualquer loucas falas tu. Deus nos deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó conhecia o seu Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós não paramos no meio da caminhada. Vem guerras, vem lutas, sim. Mas você sabe, nós entendemos que nós passaremos por essas guerras, por essas lutas. Mas a palavra nos traz a menção que quando aqueles homens começam a adorar e orar ao Senhor, a Bíblia nos diz que houve um barulho naquele lugar. O chão estremeceu. O anjo desceu para quebrar as correntes. O anjo desceu para quebrar as cadeias. Alabassuri canta, alabassuri anda, alabaceias. Uribi canta, alabassuri anda, alabassuri canta, alabalais. Quem adora é diferente, amado.
Aleluia. Quando Deus procura na terra uma igreja que está louvando, adorando com sinceridade o nome dEle, aleluia, tem uma consequência, qual? O anjo desce, vai tirando os empecilhos, o anjo desce, vai tirando toda a barreira, o anjo desce para lutar, aleluia, ao meu e ao seu respeito, glória a Deus, aleluia. Vai adorar ou vai ficar calado? Depende de você. Quem adora, a qualquer momento vai ouvir um estrondo neste lugar. Quem adora, a qualquer momento vai sentir o que nunca sentiu. Quem adora vai sentir o renovo de Deus descendo na casa. Quem adora, aleluia, vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem adora, aleluia, é diferente, amado. A luta não mata ele, a fofoca não mata ele, a guerra não destrói ele, aleluia. Quem adora é diferente, glória a Deus. Mas a Bíblia nos traz a menção, e eu não quero tomar muito tempo, que quando eles adoraram, o céu desceu, as cadeias foram quebradas, a corrente que estava nos seus pés e no tronco foram quebradas ao meio. E a Bíblia nos traz a menção que o carcereiro, ele estava dormindo naquele momento. Quando ele acorda e vê aquela situação, ele pega a sua espada para se suicidar, para se matar. Porque ele, sendo romano, ele conhecia a lei de Roma. E a lei de Roma era que, se o prisioneiro que estava ali naquela cela, ou naquele presídio, aquele que estava incumbido a proteger aquele lugar, sendo carcereiro, se alguns daqueles presos escapassem, o carcereiro, ele ia ser torturado e morto. Então ele, olhando aquela cena, a cadeia se quebrou, corrente já não tinha mais. A única coisa que ele pensou foi: eles estão livres. Então, para ele evitar a dor dos soldados contra ele, ele diz: eu vou tirar a minha própria vida. Mas quando ele pensa em tirar a sua própria vida, quem grita lá do fundo? Paulo, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. E quando ele entra aonde eles estavam, ele se prostra diante daqueles homens, dizendo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aleluia. Tudo tem um propósito. Isso que você está passando hoje tem um propósito. Eclesiastes 3 nos diz que tudo tem um tempo determinado. É um tempo de nascer, é um tempo de morrer, é um tempo de guerra, é um tempo de paz. Aleluia. Hoje pode ser um tempo de guerra para você, mas amanhã nascerá o sol da justiça. Hoje pode ser um tempo de batalha para você, aleluia, mas amanhã Deus vai trazer refrigério para a sua alma. Amanhã, aleluia, pode ser o dia da tua vitória. E aquele homem se prostra diante de Paulo e Silas, dizendo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus, que não vai ser salvo só você, mas você e toda a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Você ainda vai ver o teu filho na presença do Senhor. Você ainda vai ver toda a tua família adorando o nome do Senhor. Ah, mas o cenário é diferente, não tem problema. Ele é o Deus que muda as circunstâncias. Ele é o Deus que muda o cenário. Você quer ver algo? A Bíblia nos traz a menção de uma viúva. Esta viúva, ela perde o seu esposo, ela perde o seu marido. Mas o marido, quando
ele vem a falecer e deixa uma dívida para ela. Ele deixa uma dívida para ser paga. E a Bíblia nos diz que ela, não sabendo o que fazer, porque os credores já veio para cobrar a dívida do teu esposo. Ela não sabia mais o que fazer, para onde correr. Então ela se lembra que o teu marido servia ao Senhor com fidelidade. Ela se lembra que o teu marido saía de madrugada para orar. Ela se lembra que o teu marido se reunia com os irmãos para adorar o nome do Senhor. E ela resolve ir até o profeta Eliseu. E quando ela chega diante do profeta, ela diz o que estava acontecendo na vida dela. Mas o profeta olha para ela e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Mas ele pergunta para ela: o que você tem na tua casa? Ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E quando o profeta ouve essas palavras, ele diz para ela: olha, pede para os vizinhos vasos vazios, não poucos, muitos. Porque o tamanho da promessa que foi feito para ela seria o tamanho da fé que ela ia se encontrar para pedir vasilhas vazias. Se ela pedisse poucas vazias, o milagre seria pequeno. Mas aonde ela passava, ela pegava vasos e não falava para ninguém o que ia acontecer. E a Bíblia nos diz que ela pega esses vasos, leva para sua casa e fecha a sua porta. Ela tinha só uma botija e não tinha azeite, tinha só um pouquinho. Mas quando ela pega aquela botija, começa a jorrar azeite. E a Bíblia diz que ela fala para os seus filhos dizendo: olha, traz os vasos vazios e eu derramarei azeite. Aleluia, glória a Deus. Alabassuri canta, alabassurianda, alabaceias. Se você está vazio, se prepare. Aleluia, o azeite do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que o milagre é tão grande que só para de jorrar azeite quando o último vaso é cheio. Enquanto tem vaso, tem azeite. E ela, olhando aquilo, corre até o profeta dizendo: o milagre foi grande. Então ele olha para ela e diz: então paga a sua dívida e vive do resto. A dívida daquela mulher, ela era tão alta que se ela não pagasse, os credores levavam os seus filhos para serem escravos. E sendo eles escravos, eles teriam que pagar a dívida que foi deixada pelo seu próprio pai. Mas Deus, ele chega no momento certo. Mas antes de vir buscar os filhos, Deus deu a provisão. Mas aqui nós aprendemos uma coisa: os filhos daquela mulher não foram escravos. O teu filho também não vai ser escravo. A dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. Satanás não tem autoridade contra a vida dele. Satanás não tem autoridade contra a tua família. Mas por quê? Porque Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Alabassuri canta, alabaceias. Ele não pagou com prata, ele não pagou com ouro. Ele pagou com o sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então a promessa é essa: a sua família não vai ser escravo, porque o preço já foi pago. Mas a Bíblia nos diz: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Amém? Se você crê, se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus que surpreende. Aleluia. Amados, não vou dizer completo porque não vai dar tempo. Eu passei por algo por esses dias e eu recebi uma intimação na minha casa e eu não sabia do que se tratava. E dizia para mim, olha, terça-feira, isso foi numa sexta, terça-feira, você tem que comparecer à delegacia. Eu fui na delegacia na terça-feira. Mas tinha algo na justiça, muitos anos atrás, que eu não sabia que estava correndo. E eles disseram para mim, olha, eu vou ter que segurar você, nós vamos te encaminhar de Dumont para Pradópolis, e você vai ter que ficar ali até resolver esse impasse. Me pegaram, me colocaram atrás de uma cela, colocaram algema na minha mão, nos meus pés, e me levaram para Pradópolis. Quando eu cheguei em Pradópolis, que eu entrei ali, tinha 13 pessoas na mesma cela, comigo 14. Até resolver aquilo que tinha que resolver. Quando eu entrei naquele lugar, eu entendi uma visão que Deus tinha me dado um dia antes, 2 dias antes, que foi no domingo. Deus me mostrava naquela visão uma rodovia, e naquela rodovia tinha cabeças, mas não tinha corpo. Mas aquela cabeça se mexia. E eu via ali bonecas de criança, eu não entendendo aquilo, mas quando eu cheguei aonde o Senhor me levara, porque na nossa vida tudo é permissão de Deus. E quando eu entrei naquele lugar, eu entendi, o Espírito Santo me fez lembrar daquilo que Ele tinha me mostrado. E eu contei para alguns que estavam ali, eu contei aquilo, e eles se levantaram, começaram a aplaudir, dar glória ao nome do Senhor. Eles olharam para mim e disseram, pastor, à noite nós fazemos aqui às 8h um bonde da fé. O pastor prega nessa noite? Eu falei, prego. Me arruma uma Bíblia aí que eu prego. E no decorrer do dia, quando foi 8h da noite, eles dentro da cela, eles começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Você sabe qual é o louvor que eles mais adoravam? Era esse aqui, ó. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Aleluia. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eles lá dentro louvando. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Eu largo tudo para te servir. E sabe o que eles diziam? Entra na nossa casa. Alabassure canta, alabassé. Sara todas as feridas. Quero amar somente a ti, Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em nós. Você sabe por que nós? Porque lá não tinha eu.
eu faço, eu canto, eu prego. Se eu não orar, Deus não desce. Se eu não cantar, não acontece. Não, lá é nós. A promessa que é para um é para todos. Naquele lugar, ali eu me converti de verdade. Naquele lugar, eu falei, Senhor, aqui tem verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Está preso, mas está adorando. E quando eles encerraram ali, eles disseram, era 4 celas, nós era separado. Ela era X1, X2, X3 e X4. Ninguém sabia, amados, só a minha família, o meu pastor e mais ninguém. E Deus foi fazendo uma obra tão grande naquele lugar, que eu cheguei na terça-feira eles fizeram um culto. Eles disseram, olha, tem um pastor aqui, ele vai pregar nessa noite. E os irmãos, amém. Eles tinham reverência, pastor. Eles tinham disciplina. E eles tinham respeito com as coisas do Senhor. E eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Eu encerrando a mensagem, o Espírito Santo brada no meu coração dizendo, pergunta se tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na cela onde que eu estava, era 14, comigo 14, os 13 que estavam comigo aceitaram a Jesus. Na cela da frente mais 5, na cela de lá mais 4. Quando encerramos aquilo, eu achei que era só 14, mas aí veio o irmão e disse, não pastor, pela nossa contagem foi 20 almas para Jesus. E aqui fora muitas vezes nós não ganhamos isso. Mas Deus, para mudar o cenário de muita família, Deus nos leva aonde Ele quer. Mesmo você não devendo, mesmo eu não devendo. Aleluia, Deus nos coloca onde Ele quer, do jeito que Ele quer, para que vidas venham ser salvas. E para encerrar, amados, no dia seguinte, chegou um rapaz, 3, eu não sabia, era da Umbanda. Naquela noite de quarta-feira, na noite, começamos o culto, ele estava de frente à nossa cela, ele ajoelhou no chão e começou a chamar o guia. Pergunta se ele desceu. O nosso Deus é maior do que esse guia. Ele chamou, mas a única coisa que desceu foi a presença do Espírito Santo. No dia seguinte, antes do culto ele chama, aí desce. Desceu. Eu não vou falar o nome do bendito, que ele já é um derrotado mesmo. E desceu fazendo barulho, querendo intimidar. E os irmãos que estavam comigo, eu falei, a guerra começa agora. Vamos fazer uma rodinha e vamos clamar o nome de Jesus. 40 minutos, amados. E ele resistia. Mas a Bíblia nos diz, resistiu o diabo e ele fugirá de? Está com medo por quê? Não é você que tem que correr dele. É ele que tem que correr de você por onde você passa. E resistimos ali. Quando encerrou, esse rapaz, aonde o guia descera, ele chegou na frente da cela e disse, essa é a luta do evangélico. Eles querem ganhar almas para Jesus, e nós queremos ganhar almas para o diabo. Os meninos que estavam comigo, os rapazes estavam comigo, regalou os olhos. Eu falei, uma coisa é eu falar para vocês, outra coisa é vocês ouvir dele. Se você não despertar, porque você não quer.
olhou para mim e disse: pastor, se o senhor não estivesse aqui. Aí eu perguntei para eles a segunda vez: se eu não estivesse aqui, o que vocês iriam fazer? Eu falei: pastor, nós ia correr, nós ia chamar o carcereiro, nós ia chamar, e ele ia fazer o que ele queria. Quando foi no dia seguinte, ele não gostou, irmão. Quando foi no dia seguinte, veio diante da cela, veio o que descia sobre ele. Falou assim: ó, vai descer um mais forte. E esse aí vai fazer barulho. Eu falei: ele nem sabia, eu já estava em jejum e oração. E realmente desceu. Mas não deu 10 minutos. Eu não precisei nem orar alto, nem gritar alto, nem falar alto, não precisei. Aonde eu estava, eu me prostrei. Não foi 5 minutos. A carcereira, que era uma senhorinha, ela saiu da onde ela estava, do seu conforto, e apareceu na frente da onde eles estavam, e o guia... Os irmãos olhou para mim e disse: pastor, por que foi tão rápido? Eu falei: jejum e oração. Entra onde ninguém pode entrar. E a batalha, meus amados, foi tão grande, que eles passavam diante da cela, e eu lendo a Bíblia, eles passavam diante da cela, e ficava me encarando, mas aí vinha o rapaz e dizia: pastor, passou aí, passou te olhando brabo, pastor. Eu falei: não, fica em paz. E quando foi no domingo, eu pregando novamente a palavra, no sábado, perdão, quando foi no domingo, quem vem na frente da cela? O rapaz que recebia os guias. Ele aparece na frente da cela e diz para os rapazes que estavam ali na frente, diz: cadê o pastor? E eu lá com a Bíblia na mão. Chama o pastor para mim. E eu cheguei de frente dele, e ele disse: pastor, ora por mim, ora pela minha família. E não só isso, quando Deus está conosco, irmão, o inimigo tem que se prostrar diante do Deus que é vivo. E ele do lado de fora no pátio, ele ajoelhou diante do Senhor dos exércitos. Quando ele se ajoelhou, eu pensei comigo: venci. Venci. Mas um dia antes, o inimigo desce e diz para ele: sai daqui, sai daqui. E ele estava dentro da cela, para onde que ele ia ir? E ele começava a chorar, pastor. Começava a chorar. Começava a chorar. E ele estava em 3, desceu sobre o outro e disse: olha, se ele continuar pregando, nós vamos descer aqui e vamos fazer barulho. No outro dia, que foi no domingo, quem vem na cela, ele diz: ora por mim, ora por toda a minha família. E eu coloquei a mão sobre ele, comecei a orar, comecei a repreender e disse: Espírito Santo de Deus, repousa sobre a vida desse jovem. E tirei a mão. Quando ele se levantou, ele não aguentava ficar em pé, ele ficava assim, ó. Sabe o que ele falou para mim? Eu senti ele. Eu senti ele. E ele fazia assim, ó, estralando. E o primo dele estava conosco na cela, aceitou Jesus também. Era evangélico, mas estava desviado, aceitou Jesus naquela noite. E o primo dele foi falar com ele, ele disse: rapaz, depois que o pastor orou, eu me senti tão leve. Aleluia. Glória a Deus. E hoje estou aqui para contar esse testemunho, para dizer que Deus, ele muda o cenário da sua vida. Deus, ele muda as circunstâncias. Aleluia. Mas se você crer, você vai ver toda a sua família na presença do Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia.
Amém, amados? Glória a Deus. Tem alguém aqui, com a permissão do pastor, tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus e quer confessar nessa noite? Hoje